impulsividade. Quem nunca reagiu por impulso? Eu sou Romilda Barreto, psicóloga, e hoje quero falar com você sobre esse tema impulsividade. E o que são impulsos? Impulsos são reações impensadas, sem planejamento, que visa a gratificação, a recompensa imediata, sem pensar nas consequências futuras. Sendo assim, é uma doença? Podemos melhorar? Vamos lá. Impulsividade não é uma doença, é uma reação humana que todos nós, em algum momento, apresentamos. Mas existem alguns transtornos mentais que a impulsividade é um dos sintomas, é um dos critérios segundo o DSM-5. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline. Segundo o DSM-5, tem 9 critérios. O quarto critério dele, ele fala, a pessoa precisa apresentar impulsividade em pelo menos 2 dessas 5 áreas. Ou seja, direção irresponsável, impulsividade alimentar, jogos, álcool e gastos compulsivos. Então, impulsividade. Todas as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline? Não. Existem outros critérios, como eu falei. Existem 9 critérios para esse transtorno, que pelo menos 5 precisa ser fechado para que a pessoa tenha ou não o transtorno de personalidade borderline. No transtorno bipolar, por exemplo, também a impulsividade é falada no critério 7, segundo o DSM, que a pessoa apresenta envolvimento com compras desenfreadas ou investimentos financeiros insensatos. Existem pessoas que falam assim, nossa, eu tive umas ideias geniais, os planos infalíveis do Cebolinha. E depois percebi que o Titanic afundou novamente. Então, a pessoa que tem esse transtorno bipolar, quando está na fase da hipomania ou da mania, tende a perceber as coisas de forma distorcida, a agir de forma impulsiva e muitas vezes não fazer as melhores escolhas. Além desses 2 transtornos, transtorno de personalidade border, transtorno bipolar, existe também o transtorno explosivo intermitente, ou seja, a pessoa naquela fúria de raiva, ela não pensa, ela simplesmente faz. E aí, depois bate o arrependimento, por que que eu fiz isso, não era assim que eu gostaria de reagir, não era isso que eu queria falar. Assim também, existem os transtornos alimentares, compulsão alimentar, por exemplo. Existe o TDAH, que às vezes a pessoa, por falta de atenção, se torna também impulsivo. E existem vários outros transtornos mentais que pode apresentar aí em seus critérios a impulsividade. Como que eu vou perceber se a impulsividade ela está me causando muitos prejuízos ou pode ser um transtorno mental? Através de um tripé. Você precisa verificar frequência, intensidade e prejuízos. Isso surge na minha vida com muita frequência, geralmente várias vezes por mês. A intensidade é algo intenso que eu geralmente estou ali percebendo que eu passo dos limites através da impulsividade. E os prejuízos? Me causam prejuízos na vida pessoal, profissional, coloca a minha vida em risco. Por que interpessoal? Quem geralmente é impulsivo, nas relações interpessoais, tendem a ser o super sincero. Não tem um filtro. O que pensa, fala. Profissional, geralmente gera conflito entre os colegas, entre os líderes, porque fala impensado novamente. E coloca em risco, por exemplo, num conflito de trânsito, numa
reunião entre pessoas, fala demais e a outra pessoa, de alguma forma, reage de forma violenta. Não coloca a própria vida em risco. Voltando, existem sim alguns critérios que precisam ser avaliados para saber se a pessoa tem um transtorno ou só impulsividade. Se tem algum transtorno mental, precisa fazer acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Se tem apenas impulsividade, com tratamento psicológico existem várias técnicas que podem sim melhorar esses impulsos, essa falta de parar, pensar e agir. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês algumas dessas técnicas para pisar no freio da impulsividade. Até mais!